Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Nós vamos retomar o assunto que nós começamos no ano passado. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Então, hoje nós vamos falar quando vai ser o arrebatamento da igreja. Olha, o assunto é sério. Tá? É claro que existem acontecimentos, e eu quero trazer o contexto geral, né, para a gente entender o momento que isso vai acontecer. E para isso, a gente vai falar rapidamente de alguns textos que a gente já tinha falado em aula outras vezes, tá? Mas eu quero convidar vocês a abrir Daniel capítulo 9. O profeta Daniel, ele tem uma visão mais ampla, né, a respeito dos tempos, das épocas, dos acontecimentos, dos impérios desde Nabucodonosor, tá? Quando Daniel 1 começa, né, Nabucodonosor invade o território de Israel, leva cativos, né, jovens para o Império da Babilônia, e o próprio Nabucodonosor, imperador da Babilônia, teve um sonho, Daniel capítulo 2, depois Daniel capítulo 7, o próprio Daniel teve um sonho também, que fala dos impérios que aconteceram desde aquela época, então o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, na época do nascimento de Jesus, e depois no estabelecimento do reino, quando Jesus vai voltar. Então, no Daniel capítulo 9, que nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos pegar um versículo especificamente, mas tinha passado o Império Babilônico e tinha entrado o Império Medo-Persa. E aí, no começo do capítulo, diz lá que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Cadeus, no primeiro ano, ele, passou o Império Babilônico, e o Daniel falou assim, poxa, mas acabou o Império Babilônico e a gente está debaixo de outra escravidão, de outro império. E aí, então, Daniel passa a orar a Deus pedindo realmente que houvesse a restauração do povo de Israel, porque estava debaixo de escravidão. E aí, então, ele fala, inclusive, também, que ele entendeu pela profecia de Jeremias que o tempo das isolações de Jerusalém seriam 70 anos, e foi o cativeiro babilônico durante 70 anos. Só que depois veio esse outro império, Medo e Medo-Persa, que veio em seguida, né? E aí, então, a partir do versículo 4, ele começa a fazer uma oração. E desde do versículo 4 até o versículo de número 19, é a oração de Daniel. E ele ora por alguns motivos. Ele ora pelo povo dele, porque estava debaixo da escravidão. Ele ora pela cidade de Jerusalém, que é a capital do estado. E ele ora pelo templo em Jerusalém, que tinha sido destruído. Então, o Nabucodonosor, quando entrou lá, ele profanou o templo, levou os utensílios do templo para a Babilônia, e Israel ficou sem cidade, sem templo, e o povo disperso também, ou cativo no Império Babilônico, e depois no Império Medo-Persa. E aí, ele faz essa oração, e aí no versículo 20, ele diz assim, ainda estava eu falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel. Aliás, até falei isso, essa oração Deus, o Senhor é justo, porque nós pecamos e nós estamos debaixo do cativeiro porque nós pecamos. Tá? Os nossos pais, nossos príncipes, nossos reis, nossos sacerdotes, caso do meu pai, ele pede perdão pelos pecados dele, da família, dos líderes do povo, líderes políticos, líderes religiosos, e confessando o pecado, e ele pede que Deus tenha misericórdia e restaure o povo, restaure a cidade, restaure o templo em Jerusalém. E quando ele estava orando, no versículo 20, que eu estava lendo agora, confessando o pecado do povo de Israel, lançando a minha súplica perante o Senhor, e aí veio, ele diz, o homem Gabriel, que ele tinha visto na visão ao princípio, veio voando. Então, o homem que veio voando é um anjo, tá? Que tinha aparência humana, né? Aparência de homem, né? E ele fala o homem, mas depois ele veio voando rapidamente, me tocou, me instruiu, falou comigo, dizendo, Daniel, agora eu saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, ele vem trazer a resposta das orações pelo povo, pela cidade, pelo templo de Deus na cidade de Jerusalém. E ele fala de um período de tempo que é 70 semanas, tá? E essa palavra no hebraico, semana, é o termo sete. Então ele fala, 70 setes estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para dar fim aos pecados. Espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. O que está dizendo? Eles estão debaixo do cativeiro,
e falou assim, vai terminar o cativeiro do teu povo. Mas tem um período de tempo para isso acontecer, que são 70 semanas. Tá? E essa semana, nesse termo hebraico, é uma palavra que quer dizer um período de 7. Tá? E aí eu não sei se vocês lembram, mas em Levítico, capítulo 25, versículo 8, lá tem uma lei de restauração social que Deus estabeleceu para o povo de Israel. E esse período de tempo era de 7 semanas. E o texto de Levítico 25:8 fala, contarás 7 semanas de anos. E ele é bem claro, 7 vezes 7 anos, de maneira que as 7 semanas de anos serão 49 anos. E no 50º é o ano da restauração, é o ano do jubileu de restauração, quando as dívidas são perdoadas, cada um volta para sua própria terra. Então, se endividou durante o período lá, perdeu a herança do pai, né, tal, voltava para a família. Então, é uma lei de justiça social para que todas as famílias pudessem estar supridas com casa, com terreno, para plantar, para colher e assim por diante. Mas, nesse texto, então, Levítico 25:8, ele fala sobre isso, 7 semanas de anos. Ele explica 7 vezes 7 anos. Esse mesmo termo que é usado aqui. Então, esse termo aqui de 70 semanas são 70 vezes 7 anos, que são 490 anos. E esse período de tempo ele começou no versículo de número 25, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Porque eles estavam destruídos, estavam no cativeiro, na Babilônia, e haveria esse tempo de restauração da cidade de Jerusalém. E ele diz, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, isso aconteceu em Neemias, capítulo 2, no ano 445, no 20º ano do rei Artaxerxes do Império Persa. E desde essa saída de ordem até ao ungido, o Messias, o príncipe, aí ele fala assim, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele tem uma divisão de 7 semanas, que foi um período de restauração da cidade, que Neemias fez. Tá? E depois disso, mais 62 semanas. No total, 69 semanas. Desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, o Messias, que é o aparecimento de Jesus para ser reconhecido em Jerusalém como o rei de Israel. Tá? Isso aconteceu quando Jesus, no final do seu ministério, foi em caminho a Jerusalém para ser entregue ali, para ser crucificado. E ele, naquele dia, ele estava descendo, montado num jumentinho, e entrou em Jerusalém. E as pessoas do povo reconheceram Jesus, que era o rei de Israel. E clamavam em altas vozes, dizendo, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então ele teve um reconhecimento público do povo de Israel que ele era o rei, e ele estava naquele dia cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que dizia que o rei viria montado humilde num jumentinho. Então ele estava exatamente cumprindo. Então naquele dia se cumpriram literalmente as 69 semanas. Aí tem muitos judeus, depois que voltaram a ser nação em 1948, então eles estavam sem cultura, sem língua, porque eram russos, alemães, né? Eram países dispersos durante séculos. Depois da Guerra Mundial, eles se juntaram para formar a Nação de Israel em 1948. E para eles aprenderem a cultura do próprio povo, eles começaram a ler a Bíblia. E começaram a aprender o hebraico na Bíblia. Tá? Então, é isso que aconteceu. E, então, os judeus, desde aquela época, eles lendo as Escrituras, muitos judeus rabinos, lendo essa profecia, fazem as contas para ver quanto foi o período de tempo, quando começou e quando acabou o período de tempo, e reconhecem que o Messias, rei de Israel, veio no ano 32, em abril do ano 32, tá? E que o único Cristo que apareceu naquela ocasião é Jesus. Então, muitos judeus, lendo essa profecia, com a literalidade das Escrituras, é claro que aqui tem uma conversão de anos também, né? Que o calendário judaico é diferente do calendário nosso, né? O nosso é um calendário solar, com 365 dias, com os anos bissextos, e aqui é um calendário lunar de 360 dias, e dá uma diferença entre o nosso calendário, mas eles calculam no calendário bíblico, hebraico,
e dá exatamente na época da Páscoa, quando Jesus estaria entrando na cidade de Jerusalém e foi reconhecido como o Messias de Israel. Então, muitos judeus, lendo essa passagem aqui, reconhecem que Jesus é o Salvador e se convertem a Jesus. Tá? Então, essa é uma profecia muito séria. E ele fala, depois disso, no 26, tá? Depois das 62 semanas, que já tinha 7 e mais as 62. 7 da reconstrução e 62 até chegar o Messias. Ele diz assim: será cortado o Messias e já não estará. Então, fala a respeito da morte do Messias, tá? E também da sua ressurreição, que não está mais entre nós, né? Ele foi ressuscitado. E ele diz assim: e um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como uma inundação, num dilúvio. E até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. E aí entra o versículo 27, que é o texto que nós vamos nos basear para entrar nesse assunto. Diz assim: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana, que são 7 anos. Tá? São semanas de anos. Então, se cumpriram 483 anos, 69 semanas, ou 483 anos, desde que Neemias recebeu a ordem para edificar Jerusalém, até a chegada de Cristo, na primeira vinda. E aí, falta uma semana para cumprir o propósito da profecia, no versículo 24, que é fim dos pecados, cessar da transgressão, a expiação da iniquidade, justiça eterna. E quando vai ter justiça eterna? Quando Jesus estiver reinando aqui na terra. Tá? Quando vai haver a expiação da iniquidade, ele fala inclusive assim: selar a visão e a profecia, no versículo 24, o que quer dizer isso? Hoje nós temos visões e profecias, mas naquele tempo não vai ter necessidade de haver visão e profecia, porque nós vamos estar vendo Jesus governando pessoalmente. Tá? Então não precisa mais alguém profetizar em nome do Senhor, porque nós vamos ouvir a voz do Rei da Glória. Nós vamos ver o Rei da Glória governando na cidade de Jerusalém sobre todas as nações. Tá? E quando fala de ungir o Santo dos Santos, lá no versículo 24, fala exatamente da adoração ser estabelecida somente ao único e verdadeiro Deus e a Cristo Jesus, que vai governar como Rei de toda a terra. Tá? Então, o final da profecia é o reino de Cristo, quando Jesus voltar. Mas, para Jesus voltar, tem todo um processo de anos ali, e aí ele fala da última semana, que é os últimos 7 anos, que começa com uma aliança. E diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou oferta de cereais, e diz: e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o assolador. Então, vamos entender isso aqui. 7 anos. Como é que começam 7 anos? Com uma aliança. Tá? 7 anos de aliança. Tá? Para ter uma aliança é porque tem um conflito. Você está falando de um acordo. Está falando de um pacto. Tá? Na Bíblia de vocês, a versão de vocês, o que diz aí no versículo 27? Que forte aliança. Uma aliança. Uma firme aliança. Ou um pacto. Alguém tem pacto aí? Não. Tá? Enfim, tem um acordo de paz. É um acordo. Um acordo de paz. Um acordo de paz que está sendo estabelecido para durar 7 anos. Ok? E na metade dos 7 anos, na metade da semana, o que vai acontecer? 3 anos e meio. Vai acontecer o quê? Sacrifício de animais e ofertas. Que sacrifício de animais e oferta é essa? São essas. Tá? Está falando que no acordo que vai ser feito, o templo na cidade de Jerusalém vai ser reconstruído e Deus vai ser adorado pelos judeus. Segundo a lei dos judeus, eles vão fazer os sacrifícios igual eles faziam no Antigo Testamento. Ok? Tá? Então, é uma aliança que vai promover, possibilitar a reconstrução da cidade, do templo na cidade de Jerusalém. E os judeus vão adorar lá. Ok? E, tendo esses sacrifícios lá, na metade da semana, esse sacrifício é interrompido.
o culto a Deus é interrompido. Por que ele é interrompido? Porque na metade dos 7 anos vai aparecer um homem que aqui está dizendo como assolador. Tem alguma outra expressão nesse versículo 27 de vocês aí? Não? Não, senhora, o meu diz, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. O sacrilégio, tá. Como sacrilégio. O grande terror, abominação desoladora, tá? Aquele que causa desolação. Aquele que causa desolação. Ou no final, fala assim, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o assolador, tá? A última palavra aí, ou talvez a última palavra de vocês aí, fala o que é assolador, fala sacrilégio. Sobre ele. Sobre ele, tá bom. Ele é o assolador, esse homem é o anticristo. Quando o anticristo vai aparecer? Não, quando ele vai se manifestar como anticristo. Já apareceu, já está por aí. Na metade da semana, com 3 anos e meio da aliança. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, tem uma aliança e na metade da semana aparece esse fulano, esse assolador, anticristo, que vai fazer um sacrilégio. Tá? O que vai ser o sacrilégio que ele vai fazer? Ele vai primeiro tirar o culto de adoração dos judeus a Deus. Tá? E segundo lugar, ele vai se assentar no lugar de Deus, querendo ser adorado como Deus. Estamos falando de um líder mundial que vai ser entronizado no governo das nações e que vai exigir adoração como Deus. Tá? Vamos falar um pouco da aliança, para a gente entender aqui. Depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Não, só Obadias. Estou falando a sequência ali, porque a Obadias é uma página só, tá? O meu tem uma e um pouquinho, né? Tá? Então, só para não passar batido aí o texto de Obadias. Esse texto de Obadias é uma profecia contra Edom, que é o outro nome de Esaú, irmão de Jacó. Tá? O Esaú era o mais velho e o Jacó era o mais novo. O Esaú desprezou a herança da primogenitura e o Jacó ficou com a herança. O Jacó depois teve o nome mudado para Israel. Tá? Então, quando fala sobre Jacó, está falando sobre a nação de Israel, a descendência de Jacó. E quando fala de Edom ou Esaú, fala da descendência de povos árabes. Tá? Descende dos árabes. Isso. Tem na primeira geração, filhos de Abraão, tem o Ismael, que é o mais velho, que gerou a descendência árabe. E tem o Isaac, que descendeu Jacó e Israel. Tá? Na segunda geração, os gêmeos, Esaú também se alinhou em genealogia com o Ismael, o tio dele, e casou com uma filha de Ismael e gerou descendência árabe. E o lado de Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. A nação de Israel. São os muçulmanos. São os povos árabes islâmicos. Tá? Isso, vamos lá, ganhar esses homens. O povo que a gente evangeliza. Tá? Isso que ele falou. Tá? Mas aqui é uma palavra sobre o Esaú, os descendentes árabes. Tá? Então, por exemplo, no versículo 6, diz assim: como foram rebuscados os bens de Esaú? Tá? Que bens que os povos árabes têm? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Tá? Que tesouro escondido que os árabes têm nos países árabes? Petróleo. Petróleo sai da torneira. Pois é, assim. Então, as nações têm interesse em, vamos dizer assim, interesse nos tesouros escondidos dos árabes. Tá? Dos subterrâneos lá, tá? No petróleo, porque o mundo precisa do petróleo, tá? E aí no versículo 7, alguém leu o versículo 7? Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados. Os seus aliados, tá? Tem alguma palavra diferente aí, não? Os seus aliados o traíram e expulsaram do seu próprio país. Isso, ok. Tá, então é isso. Então tá falando sobre aliados
Então nós estamos falando de uma aliança. Então, o povo árabe fez parte de uma aliança. Ok? Aqueles que comem com você lhe armam ciladas e exalam para se amizade. Isso. Então, eles fizeram uma aliança, mas eles foram traídos nessa aliança. É isso que está dizendo no versículo 7. Tá? Os que comem o teu pão puseram uma armadilha e não há em Esaú entendimento. Tá? Então, está falando sobre uma aliança que vai ser estabelecida, mas vai ser quebrada. E os povos árabes vão ser enganados nesta aliança. Ok? Faz total sentido? Tá bom. Vai lá. E por que eles vão ser enganados nesta aliança? Por que uma aliança vai ser quebrada? Versículo 10. Quem pode ler? Pode ler, cara. Por causa da violenta matança que você faz contra Jacó, o seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Ou seja, a guerra entre Árabes praticando violência e matando os judeus. Que é o Jacó, é Israel, que é o povo judeu. Ok? E são irmãos de sangue. São irmãos de sangue, né? O mesmo patriarca. Tá? Os árabes têm o patriarca Abraão, os judeus têm o patriarca Abraão, eles são da mesma origem. Mas, desde lá, da primeira geração, Ismael contra Isaac, Esaú contra Jacó, eles sempre brigaram. Aliás, Esaú e Jacó brigaram desde o ventre materno. Né? Já estavam lá os dois brigando, e saiu primeiro o Esaú, depois veio o Jacó, e enfim, tá? Aquela história toda. Então, estamos vendo aqui uma palavra profética dizendo que os povos árabes vão praticar violência mortal contra os seus irmãos judeus. Tá? E por causa disso, por causa da violência que eles praticaram contra os judeus, eles vão ser enganados e a aliança que eles fizeram vai ser quebrada e eles vão ser roubados dos seus bens. Deu para entender isso? Não. Quem que vai ser exterminado para sempre? Os árabes. Ah, os árabes. E os que estão na Europa inteira lá? Então, a gente vai evangelizar para eles. Aí já tem mais um texto para mostrar para ele. Você quer Jesus ou não? Senão isso aqui vai acontecer com você. É isso aí. É mais ou menos isso aí. A salvação dos árabes, assim, está em eles receberem o Cristo dos judeus. Extermínio pode ser por aí. Por aí. Tá? Então, quer dizer, é um juízo de Deus. Porque, na verdade, é o seguinte, o problema não é só político entre árabes e judeus. Ele tem uma origem espiritual. Dos árabes rejeitarem o Cristo dos judeus. E o Corão, né, ele apresenta aliás, até ao contrário, né, o ódio aos judeus e o extermínio de todos os povos que não se converterem a Allah. E é o que eles fazem, né? Eles infiltram nas nações, tá? Implantam a sua cultura, implantam a lei, Sharia, e matam todo mundo que não serve ao Allah. Na verdade, a rebelião espiritual é contra o Deus de Abraão, que trouxe a salvação através dos judeus. Eles não aceitam que os judeus sejam herdeiros. Então, começou lá atrás, o Ismael não aceitava o Isaac, o Ismael era filho bastardo, mas era o primogênito. Depois Esaú desprezou a herança, ficou com Jacó, que é Israel. Mas desde lá tem o ódio, então é um ódio milenar, mas na verdade a intenção de eu sou primogênito, o território é meu, a herança é minha, assim por diante, e quer matar o irmão. Mas a rebelião espiritual é contra a salvação que Deus estabeleceu, que a salvação vem dos judeus. Então não é nem contra os cristãos, é mais contra os judeus. É contra os judeus, é contra os judeus. Tá? A guerra deles é contra os judeus. Só que, é isso que eu falei, como eles têm essa lei, tem uma raiz. É uma religião cristã judaica, né? Tem. Aí, por outro lado, vai cair nos cristãos, mas e é o que eu falei, o ódio deles é generalizado. Tá? Eles entram no país, implantam cultura e matam quem é contra. E eles não querem fazer na Inglaterra, inclusive Tá. eu estava lá e vi. Então, você viu isso aí, tá? Ok? E aí aí ele vai ser exterminado para sempre, no versículo 10.
Assim, e não é que Deus não ama o povo árabe que tem que matar todo mundo, né? Olha só, agora nós somos cristãos, descobrimos que a gente tem que matar árabe. Não é isso, absolutamente. Pelo amor de Deus, não. Não, povo, não, tá? Isso é a cultura deles, do islamismo, tá? A cultura cristã, nós vamos pregar o evangelho porque eles vão se converter. E todo aquele que confessar Jesus vai ser salvo. Não entra em juízo, Jesus falou, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então é para todos os povos árabes serem convertidos, tá? Mas, né, a decisão é pessoal, né? E tem um juízo a respeito daqueles que vão se rebelar não contra os judeus, mas contra o Deus dos judeus, tá? Ou o Salvador dos judeus, né? Será que eles falam dessas profecias? Eles devem conhecer, né? Eles, então, quando foi estabelecido o Alcorão, eles invertem todas as histórias, tá? Nesse sentido, assim, nós somos o primogênito, Primogênito, ele se apega tá? nisso. O judeu é um usurpador da nossa herança, tá? E aí eles alimentam o ódio, isso aí, então é milenar, e já existe isso até os dias de hoje, né? De criança já, né, pequenininha lá na faixa de Gaza, tá com metralhadora para matar judeu. Tá? Então é uma cultura implantada de berço, né? De ódio aos judeus, porque eles são Eles já os são alfabetizados para eliminar os usurpadores da nossa herança. Esse é o argumento. Tá? E eles praticam violência, e aí a gente sabe disso, Mas né? no versículo 10 é uma promessa de Deus de que Esaú seria totalmente envergonhado, Uhum. Isso, eliminado. isso. Mas Esaú representa os árabes. Sim. Mas isso que eu tô falando assim, a salvação dos judeus e a salvação dos árabes está em se converter a Cristo, ao Messias. Todo aquele que reconhecer e confessar Jesus como Senhor vai ser salvo. Não tem mais um versículo. Né? Então tem uma salvação, não é que isso não é uma determinação que tem que matar, ou que todos os judeus, os árabes vão morrer, os muçulmanos vão morrer, não é, tá? Mas tem uma sentença de morte. Também é, ok? Aí, no versículo 11, quem pode ler o 11, então? No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Isso, olha só. Aqui ele está dizendo, para o árabe, tá? No dia, tem uma outra expressão? Aqui eu venho, no dia em que o confrontaste, o meu tá aqui, né? Mas, Lucas, como é que tá o seu? Fala mais alto. Quando o inimigo derrubou. Bom, vamos colocar assim, deixa eu colocar assim. No dia que eles foram colocados frente a frente, porque nós estamos falando de uma aliança, tá? Então, tem uma guerra entre árabes e judeus. As nações estão interessadas não na paz, estão interessadas nos tesouros escondidos. Não tô nem aí pra religião deles. Né? Não quer saber. Claro, à medida que, por exemplo, os islâmicos, né, explodiram as Torres Gêmeas, bombardearam o Pentágono, essas coisas que fizeram assim, dessa forma, e fazem terrorismo internacional, é claro que para resolver a situação precisa negociar com esses terroristas, né? Ou elimina ou negocia com eles, tá? E essa semana o presidente dos Estados Unidos, né, apresentou lá, né, que ele fez um acordo com o Irã, né, um cessar-fogo com o Irã. Por quê? Ou bombardeia, né, depois de mortos e feridos, né, depois que destrói tudo, agora vamos fazer a paz, né? Tá? Dessa forma. Mas assim, existe um interesse e é necessário que haja um acordo de paz. Por quê? Enquanto estiver fomentada a violência, os terroristas árabes vão explodir o mundo. Tá? Eles fazem atentados em todos os lugares, como fizeram a ousadia de bombardear o próprio Pentágono. Posso contar um negócio? Pode. Lá em Berlim, na Alemanha, é tão forte essa questão deles querem invadir o mundo, gente, eles estão começando pela Europa, que está mais perto. Sim. Em Berlim, você não precisa falar alemão. A capital da Alemanha, você não precisa falar alemão, você pode falar árabe, de tanto muçulmano que tem. Uhum. Tipo assim, virou já a segunda língua oficial do país, em Berlim, né? Porque tem muito muçulmano. E aí, essa questão do terrorismo é tão forte lá, que todos os pontos turísticos têm essas colunas, eu tenho vídeo, inclusive, que eu fiquei escandalizado. Todo ponto turístico que você vai, tem umas colunas de concreto, pra quê? Porque eles têm medo de ataque terrorista quando eles vêm com aqueles carros lá, sabe? Vários que já teve, eles pegam um carro, uma van e vem com tudo passando por cima das pessoas.
Aí tem as coisas de concreto em cada ponto turístico para quê? Para que se acontecer, a barreira de concreto vai parar o carro. Então, tem que amar esse povo, mas por um lado também fica, olha só, o que eles fazem. A seleção do Irã na Copa, eles não só saem do hotel para ir no dia do jogo. Eles não podem passear, eles não podem ir em lugar nenhum, eles não podem conhecer nada. Eles estão confinados no hotel e só saem para o jogo e do jogo para o hotel. Uhum. Por causa das ameaças. É. Então é uma guerra sem fim, né? Uma coisa... Então, olha só. Então, nesse texto do versículo 11, fala assim: no dia que você esteve de frente com o seu aliado, então, no dia que eles sentaram à mesa para negociar a paz, tá? Eu disse sentado por perto. Sentado por perto, a Drica também leu quando diz sentado por perto, né? Dessa forma, né? Mas isso, eles estão frente a frente para negociar. E nessa negociação, fala assim, estranhos levaram cativo o seu exército, ou então, estranhos levaram os seus bens. Tá? Tá uma dessas expressões aí na linguagem de vocês. Tá? Escreve o seguinte: para fazer o acordo com os árabes, estranhos, não árabes, não judeus, vão estar ordenando no acordo de paz, dando os quesitos para o acordo de paz, que os judeus entreguem os seus bens para os árabes, ou entreguem a força do seu exército para os árabes. Estão entendendo isso? Não. Tá? Por quê? Qual é o argumento do lado árabe? É que os judeus invadiram a terra da Palestina em 1948 e criaram o Estado de Israel. Ali era um lugar árabe. A Palestina é árabe. Aliás, a bandeira da Palestina, eles têm todo o território sem Israel. Tudo é deles. E eles se sentiram invadidos em 1948, porque os judeus entraram naquele território e quem criou, na verdade, foi a Organização das Nações Unidas. Dividiu o Estado dividiu a região da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. O Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Isso já foi estabelecido em 1947 e começou a funcionar em 1948. Só que quando o Estado de Israel começou a existir, em 14 de maio de 1948, todos os árabes ao redor fizeram guerra contra Israel para destruir o Estado de Israel, dizendo que aqui, nesse território, não vai ter o Estado judeu e nós vamos matar todos os judeus. Tá? Então eles fizeram guerra lá em 1948, em 1955, 1967, 1973, 1982... sempre bombardeios contra Israel para destruir o Estado de Israel. Porque eles não admitem que Israel exista. O Irã é um que proclama que os Estados Unidos é o grande Satã e o Israel o pequeno Satã, e eles têm que matar todo mundo. Tá? Para estabelecer o Estado Islâmico. Tá? Então essa é a visão e essa doutrina. O Irã é persa, né? Mas não é da mesma linhagem, né? Mas é mesmo ódio aos judeus dessa forma. Então, o que aconteceu cada uma dessas guerras, quando os árabes todo ao redor guerrearam contra Israel, Israel ganhou todas as guerras. Tá? E aí, por exemplo, a guerra mais famosa, né, foi a guerra de 1967. Aliás, estamos fazendo 67? Estamos 59 anos. Tá? Foi em junho de 67, eles invadiram Israel. Israel, em 6 dias, a Guerra dos 6 Dias, chamada Guerra dos 6 Dias. Tá? Em 6 dias, Israel derrotou os árabes, invadiu a faixa de Gaza, invadiu a Cisjordânia, invadiu a Península do Sinai, estava entrando no Cairo para dominar o Egito. Tá? Aí o Egito pediu trégua e fizeram um acordo de paz para acabar aquela guerra, mas em 6 dias Israel triplicou o território deles e ficou com domínio militar, né?
na Península do Sinai, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Tá? E aí, nesses acordos, né, que os estranhos, né, os estrangeiros estão fazendo, o que eles têm que fazer? Israel tem que devolver os territórios que foram ocupados em guerra para estabelecer paz com os árabes. Então, em 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ele reuniu o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, e o presidente do Egito, Anwar Sadat, fez um acordo de paz entre eles, chamado Acordos de Camp David, que é a casa de campo do presidente norte-americano. Então, ele fez um acordo com os dois, e aí Israel assinou paz com o Egito, e aí o que ele fez? Ele devolveu a Península do Sinai para o Egito. Ele devolveu a terra ocupada na Guerra de 67. Tá? E aí, por causa disso, né, o presidente do Egito foi morto, foi assassinado em 1981, tá? E o Menachem Begin foi assassinado por causa disso. Mas, assim, dos dois lados tem extremistas e eles não querem que faça paz, querem que mais que mate um ao outro mesmo também. Mas foi um acordo de paz. Depois disso tiveram outros acordos, e aí Israel devolveu a faixa de Gaza para os palestinos, devolveu a Cisjordânia para a Jordânia, tá? Devolveu cidades consideradas sagradas, né, para os árabes, inclusive devolveu Hebron, onde tem a tumba do patriarca, tá? É um lugar sagrado religioso. Eles entregaram a cidade de Hebron para a administração palestina. Então, sempre nesses acordos de paz, com a pressão internacional, Israel cede territórios. E o que está dizendo aqui é que, no dia que você esteve de frente com ele, né, os estranhos levaram os seus bens, ou levaram cativo o seu exército, quer dizer, tira o poderio militar de Israel para que os territórios, os bens sejam dados de volta para os povos árabes, por causa que era deles antes da guerra. Ok? Considerando que a Organização das Nações Unidas, em 1947, dividiu para os dois. Os dois tinham Estado. Só que os árabes não admitem e continuam matando os judeus. E na hora que faz o acordo, Israel tem que devolver aquilo que ele conquistou em guerra. E eles querem que o Israel volte para os limites, e por isso que aqui fala sobre bordas ou... como é que fala? Fronteira. Fala sobre fronteira, porque eles disputam fronteira. Né? Muito bem. Tá? Obrigado aí, os universitários aí. Tá? Ok? E ele termina o versículo 11, continua lendo aí. Está totalmente diferente. É Obadias 11, Não, Então lê aí, lê aí. Lê o seu. Não é Obadias 11? É isso, lê então. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Então, mas é isso mesmo, tá certo. É igual. Mas é outra Tá? Portas. Mas assim, muda um pouquinho a linguagem, mas é esse conteúdo aqui. Aqui ele está falando sobre depois estrangeiros que entraram pelas portas de Israel e lançaram sorte sobre Jerusalém. O que quer dizer isso? Tá? Em 1947, quando foi dividida a Palestina, tá? A cidade de Jerusalém estava dividida. Metade para os árabes, capital dos árabes, metade para a capital dos judeus. Aí quando, na Guerra de 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a parte leste da cidade e unificou a cidade debaixo do seu domínio. Tá? E aqui, a requisição dos árabes hoje é que Israel entregue os seus territórios, entregue o domínio militar e que Israel volte aos limites, às fronteiras de 1967, com a entrega da cidade leste de Jerusalém para ser capital do Estado Árabe. Se todo mundo resolvesse reclamar, se o mundo resolvesse reclamar, mas tudo foi conquistado. Tudo conquistado, foi tudo roubado dos outros. Né? Roubado, pois é. Estados Unidos, então, tinha que devolver Alasca, não sei o quê. Então, pois é. Então hoje o Estado de Israel é maior do que foi definido em 68. Foi maior, ele foi... Expandiu. Em cada guerra eles conquistavam mais território. Eles se defendiam e avançavam sobre o território inimigo. E é isso que eles estão querendo, querem o território de volta. E aí eles querem o quê? A cidade de Jerusalém. E aqui está dizendo que os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel e vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. O que quer dizer isso?
os estrangeiros vão determinar de quem vai ser a capital, Jerusalém. Vocês estão brigando aí, deixa que eu resolvo vocês. Isso. Tá, gente, vamos fazer um acordo. Árabes e judeus, vocês não se entendem, desde que a gente... A gente vai resolver. É mais ou menos isso. Então é o que está acontecendo agora. Tipo o que está acontecendo agora. Exatamente. É o tipo. É isso aí, tá? Então, o que está acontecendo? Existem propostas, né? A proposta dos Estados Unidos é que Jerusalém, que foi conquistada em 67, a parte leste, unificada. Inclusive, os Estados Unidos mudou a embaixada do país, né, para Jerusalém, porque internacionalmente a capital é Tel Aviv, que é mais ao norte de Israel, tá? E aí, desde 67, como eles unificaram a cidade, há alguns anos atrás, 2015, talvez, não lembro agora o ano, tá? Israel inaugurou a embaixada lá em Jerusalém, reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel. Tá? Fez assim, e a proposta dos Estados Unidos é o quê? Israel continua com a capital em Jerusalém, e aí os arredores da cidade sejam capital do Estado palestino. Não quer dividir Jerusalém. Só que pela pressão internacional, eles vão ter que resolver essa situação, e é o que está dizendo no versículo 11 aqui. Tá? Que eles vão lançar sortes, quer dizer, as propostas internacionais, né? Jerusalém toda dos judeus, Jerusalém toda dos árabes, Jerusalém dividida ao meio, ou Jerusalém de ninguém, considerado como uma cidade internacional. É isso que eles vão ter que resolver. E é isso que, desde todos esses processos de negociações, né, entre árabes e judeus, com os estrangeiros pressionando, nunca se chegou num acordo a respeito da cidade de Jerusalém. Tudo porque Ismael era o primogênito. Tudo que Israel era o primogênito, por causa do que sentiu, aprontou, né? A Sara aprontou lá. Fala. Por que os árabes querem Jerusalém? Os árabes, a religião islâmica, eles têm duas cidades mais importantes na Arábia Saudita, tá? Que é Meca e Medina. São as duas cidades que eles têm lá. Mas turista não fixa residência. Então, são duas cidades. A terceira cidade mais importante, né, é Jerusalém. Por quê? Porque a história diz que Maomé subiu aos céus na cidade de Jerusalém. Tá? Mas eles trazem culto em Meca. Mas tem em Jerusalém, no Monte do Templo, tem a terceira mesquita mais importante do islamismo, que é a mesquita de Al-Aqsa. Não é o da Domo da Rocha. Tá? Eles fazem confusão a respeito disso. Tá? Então, aliás, nessas negociações também, nessas entregas de território, os judeus entregaram o Monte do Templo. E aí entra o templo que nós estamos falando aqui também. Tá? Eles entregaram o Monte do Templo, que é onde Salomão construiu o templo, onde Abraão foi sacrificar Isaac, onde nos arredores ali, no Calvário, ao redor de Jerusalém, o Jesus foi crucificado, né, ao redor de Jerusalém, no Monte do Calvário, tá? E onde Salomão construiu o templo. E onde, hoje, desde que foi destruído no ano 70, hoje tem somente o muro exterior do templo, tá? Que é chamado Muro das Lamentações, que os judeus fazem as suas orações ali, e eles pedem para que Deus traga o Messias e que eles possam adorar a Deus lá em Jerusalém, naquele Muro das Lamentações. Ok? Então, só sobrou esse muro exterior. Eles entregaram aquele monte do templo, que os árabes não chamam de monte do templo, né? Porque não é o templo judeu que está lá mais, né? Eles chamam de Esplanada das Mesquitas. E lá, nessa Esplanada das Mesquitas, eles construíram duas mesquitas. Uma é aquela mesquita da cúpula dourada. Acha para mim aqui, Raquel. Acho que é aqui, ó. Acho que deve ser. Aqui, veja aí, vê se tá por aí. Vê as mesquitas, o monte do templo ali também, tá? Tá? Então, achou? Foi. Isso, foi lá. Não, mostra, dá pra mim aí. Como que vira? Aqui. Isso, virou. Então aqui, olha. Ops.
Então aqui, deixa eu mostrar para depois vocês verem lá também, ó. Vocês verem na gravação depois, tá? Então tem aqui a esplanada das mesquitas. Então tem a mesquita da Cúpula Dourada, tá? Que é a mais famosa, chamada Domo da Rocha, que dizem que é ali que foi que Abraão levou o Isaac para ser sacrificado, tá? E do lado... E daqui, do lado aqui, ó, perto do muro, tem uma mesquita de uma cúpula cinzenta. Vocês conseguem ver atrás, não? Tá? Essa mesquita aqui é a terceira maior mesquita do mundo. E a terceira mais importante mesquita do mundo. Que é essa mesquita chamada de Al-Aqsa. Tá? Então, e ela tá aqui, ó, no muro, do lado do muro aqui, ó. E aqui... E aqui, nesse trecho aqui, é o Muro das Lamentações. Tá? Na parte lateral aqui da foto. Aqui é o muro, aqui tem uns judeuzinhos lá. Tem um monte de cabecinha aqui, ó. Estão fazendo as orações aqui. Tá? E aqui tem uma entrada, nesse cantinho aqui, tem uma entrada que vai no subterrâneo do templo. Tá? E tem os alicerces do templo ali. E eles fizeram escavações em 1999, eles fizeram umas escavações lá que estava começando a ruir os alicerces da mesquita Al-Aqsa. E quase teve uma guerra lá entre árabe e judeu por causa disso. Tá? Vou só mostrar aqui. Então, o Muro das Lamentações, ó, depois vocês veem lá, tá? O Muro das Lamentações, aqui a mesquita Al-Aqsa. Tá virado ao contrário para mim. Aqui é a mesquita Al-Aqsa. Tá? Ok? Então Israel entregou esses territórios, os territórios sagrados, né, o Monte do Templo, e hoje tem 2 mesquitas lá. Tá? E aí, dentro dessa situação da negociação, eles querem dividir a cidade de Jerusalém, mas, biblicamente falando, eles vão entregar a parte exterior, a parte exterior vai ficar sobre o mundo árabe, e os judeus vão construir o templo na cidade de Jerusalém, no lugar original onde é a mesquita Al-Aqsa. Vai ser lá. As pessoas confundem por causa da cúpula dourada, né, que é a mais bonitona lá e mais famosa, tá? E chama aquela lá, o Domo da Rocha de Al-Aqsa, fala que vai ser lá, tal, mas nos subterrâneos ali do templo, tá? Entra do lado do Muro das Lamentações, tem uma entrada ali, eles entram e vai pelos tem abre para mim, Raquel. Esses alicerces que estão ruins. Abre o subterrâneo lá, aquelas iluminações. Eles vão permitir, porque tem uma pressão internacional que vai fazer. Aliás, assim, por exemplo, nos bombardeios que o Irã fez contra Jerusalém, ele acertou o muro da Al-Aqsa ali do ladinho. Tá? E existe vamos dizer assim, as más línguas, vou dizer isso, né? Tá? Dizem que os árabes vão explodir a Al-Aqsa num bombardeio para colocar a culpa nos judeus, para suscitar o ódio de todo mundo árabe contra os judeus. É o subterrâneo lá. Então. Até o Bolsonaro aqui. Tá lá fazendo oração no Muro das Lamentações. Até o Anticristo está aí orando no Muro das Lamentações. Já foi aí. Aqui, ó. Aqui é o lugar, é o subterrâneo. Peraí, vem cá. Não. Aí. Tá. Então aqui, ó, aqui é debaixo do templo, debaixo da mesquita Al-Aqsa, tá? É um lugar aberto a visitações, são túneis que tem lá, tá? Aberto ao turismo, tá? Aqui, ó. Bonito o negócio lá, viu? Bonito, tá? Eles têm uma sinagoga lá. Aqui, ó, olha só isso. Tudo feito com Tudo, né? É tudo lá original, né? As pedras originais. Olha lá, e o povo andando lá, ó. Os turistas andando lá. Ok? Isso aqui é de... Aqui, ó, vários turistas aqui. Deixa eu colocar assim. debaixo do... Tá vendo eles andando lá, tá? Eles entram ali debaixo... atrás do Muro das Lamentações, isso aqui. Agora, professor, tem uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Voltando lá pro Gênesis, então, voltando até pra questão da Nora que ela falou ali. Porque quando Agar... Aqui, o Anticristo tá aqui, ó, orando lá no Muro das Lamentações, ó. O próprio?
Ah, que bonito isso aqui, ó. Isso aqui. Muito bonito aqui, ó. Nossa. Tudo iluminado lá. Então, E aí eles fizeram uma sinagoga lá também, né? Então tem uma sinagoga lá. O peso espiritual disso aí deve ser uma coisa assim absurda. Uhum. Então faça a pergunta. Quando Agar, né, a mãe de Ismael foge pro deserto lá e tal, tá pra morrer, Deus aparece pra ele, pra ela, e fala que vai ver ela, que vai abençoar o filho dela, que vai fazer dele uma grande nação. Exato. Então assim, olhando, porque a gente fica com a ideia de que Ismael, ele virou o vilão da história. Os árabes são os vilões. Uhum. Mas Deus derrama a bênção dele, ele tem Sim. misericórdia, né? Sim. Deus gracioso mesmo Não foi pela misericórdia pelo dele. pecado. Aham. Então assim, isso quer dizer o quê? De que vai ter a salvação tanto para os judeus, quanto para os islâmicos, para os muçulmanos, para os Sim. árabes, através de Jesus. Então, Uhum. Deus esquece de Jesus. Então, Eles são descendentes de Abraão e até quando nesse momento Deus faz a promessa, fala assim, como eu fiz a promessa por você ser o Ismael ser seu herdeiro, eu farei dele uma grande nação. Tá? Então tem uma promessa de bênção ali também, mas eles têm que se converter, como os judeus também têm que se converter. Como Agar se converteu. Foi no deserto que Isso. ela Tá? creu. que loucura. É isso aí, tá? Então, o que vai acontecer? Então, nesses acordos agora, eles vão ficar frente a frente, e aí eles vão falar assim, olha, tem que ter paz. Mas para ter paz, Israel, você vai ter que ceder os territórios ocupados. Né? Você vai ter que entregar e vai dividir Jerusalém. E é o que está falando, os estrangeiros vão lançar sorte sobre Jerusalém. Mas qual foi o benefício de Israel ter dado a Palestina? Porque a faixa de Gaza hoje é um conflito. É um conflito, mas o que aconteceu, né? Eles entregaram a faixa de Gaza, só que eles entregaram assim para a administração árabe, palestina, Sim. só que eles mantiveram o poderio militar lá dentro. E Para é manter isso a segurança, né? Porque eles não vão fazer atentados terroristas, jogar bomba, etc e tal. Então, houve ainda uma dominação militar. E por isso que aqui fala, inclusive nessa tradução aqui, fala levar cativo o seu exército. Então, eles querem que saia toda a força militar de Israel para que eles tenham realmente autonomia, né? E eles entregaram vários lugares, mas tem lugares que são lugares de segurança, né? Que eles fizeram isso. Então, tanto na faixa de Gaza, também no limite norte, né? Também, tá? Com a Síria, tá? Então tem as colinas do Golã, eles têm um território tampão ali de armamentos, tudo para impedir ataques da Síria contra Israel, tá? Então tem essa situação. Agora é só que vai chegar num ponto que eles vão ter que entregar tudo, né? Em troca da paz. Eles vão ser encurralados por uma paz. E o que vai acontecer? A proposta de benefício para os judeus, além da paz, tá? É que dentro desse lugar da mesquita Al-Aqsa, né? Que vai ser explodida, vai acontecer alguma coisa lá, que ali os judeus possam reconstruir o templo na cidade de Jerusalém. Esse é o objetivo maior deles. Isso aí. Então, como eles estão esperando o Messias, os judeus estão esperando o Messias, eles vão ceder a parte leste, forçados, mas eles vão, em troca, ter dentro da cidade de Jerusalém a parte do templo que eles podem reconstruir. E aí, então, existe, veja aí, o Instituto do Templo. Para a profecia ser cumprida. Para ser cumprida. Então, aí eles vão, já tem um grupo ortodoxo, chama Fiéis do Monte do Templo. Ele já tem todo o templo pré-fabricado e, segundo o presidente dessa entidade, né, judaica ortodoxa, eles em 5 meses eles colocam o templo em pé igual era no Templo de Salomão. E aí Jesus volta? Não, ainda não. Ainda não. Aí nós vamos chegar na aliança que fala lá. Achei outra coisa. Dá pra ver aqui as mesquitas direito e o muro. Aqui, ó. Aqui tá pintado em colorido. Ó, deixa eu mostrar aqui primeiro, né? Eu não digitei, mas Aqui, ó. Em colorido aqui, então. O Muro das Lamentações aqui. Ok? Aí o Domo da Rocha, né? E aqui a Al-Aqsa. Ok? Então aqui eles colocaram em colorido. Tá? Só para ficar mais fácil de visualizar. Mas nesse coisa mesmo, de tá aqui as coisas. Eu não sei o que você quer. Eu quero... Isso aí?
Não, mais pra cima. Aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é o Instituto do Templo. Peraí, ih, perdi. Não, mais pra baixo. Aqui. Esse aqui é o Instituto do Templo em Jerusalém, perto do Muro das Lamentações. Tá? E aqui dentro, né, os judeus, ó, já tem a menorá, que é o candelabro lá de ouro. Isso aqui está na Praça de Jerusalém, na verdade, tá? Aqui eles fazem os instrumentos musicais para adorar a Deus no templo, quando eles reconstruírem. Estão fizeram as vestes sacerdotais, aqui é a veste do sumo sacerdote que vai liderar os sacrifícios lá. Ixi, a vida. Mas tudo isso é só para Aqui. entre eles, não é? Aqui os levitas sendo treinados para fazerem os sacrifícios, as ofertas de manjares, as coisas assim também, tá? Aqui, olha, ele já treinando o sacrifício dos cordeiros, tá? Vocês conseguem ver atrás, não? Mas isso tudo Aqui só eles fica fizeram, entre eles, no né? deserto Não é- eles fizeram um tabernáculo, não é que é o primeiro tinha um tabernáculo no deserto lá de Moisés, né? Também. Aí eles fizeram um tabernáculo lá também, aqui tem a bacia de bronze, o altar do sacrifício, a tenda lá em volta, e eles estão fazendo o sacrifício, treinando para depois fazerem no templo. Olha lá, aprendendo a tocar as trombetas, tá? Tocando as trombetas e os sacrifícios, então aqui são aqueles no Muro das Lamentações, tá? Estão lá na frente do Muro das Lamentações tocando as trombetas. Então eles estão preparados para reconstruir o templo e fazer os sacrifícios, tá? Quando vai acontecer isso? Depois da aliança. Aqui nós lemos Daniel 9:27. Haverá uma firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Aí na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, a oferta de cereais, que são esses serviços no templo aqui. Os judeus eles vão reconstruir o templo e vão poder adorar a Deus fazendo sacrifícios rituais durante 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos, né, aí há uma quebra da aliança, e aí então um líder vai ordenar que os judeus parem de fazer o sacrifício para Deus, tá? E este homem, Jesus falou lá em Mateus 24, Mateus 24, 15. O sermão escatológico de Jesus. Isso. Mateus 24, 15. Nós não vimos lá na passada? Talvez, não lembro. Não lembro se a gente falou esse versículo assim. Lá, 15. Você falou sobre, mas a gente não Falei. não abriu. Então lá, pode ler. Pode ler. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Olha só, Daniel falou, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador ou o sacrilégio, né, dessa forma, né? E aqui Jesus está falando sobre isso. Quando vocês virem o abominável da desolação, que é o anticristo, e onde ele vai estar? No lugar santo. Qual que é o lugar santo? É o santuário de Deus, que os judeus estão adorando a Deus. Tá? Então ele vai se assentar, ele vai mandar parar o culto para Deus, e vai entrar lá no lugar e vai exigir que ele seja adorado como Deus. Aí vai dizer, eu sou o Messias de Israel, eu sou o Salvador do mundo, né? E vai exigir adoração e culto para ele. Tá? Neste momento, só antes de falar, Nana, você vai perguntar? Eu só me ocorreu assim, como eu já assisti 200 vezes Deixados para Trás, Aham, eu acho muito fiel o filme. aham. Isso tudo que tá. Mas qual deles? Todos, o antigo. O novo eu não gosto, eu gosto dos 3 antigos. É muito fiel, é bem isso mesmo. A gente tem que assistir, todo mundo tem que assistir isso. Que é bem. E ninguém vai ficar deixado para trás, hein? Ninguém vai ficar deixado para trás. Ninguém vai deixado para trás. Lá fica, lá tem gente que fica. Então ele fala assim, no 15 ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, como falou o profeta Daniel, e quando que ele vai estar sentado no lugar santo? Na metade dos 7 anos. Foi o que o Daniel falou. Tá? Aí ele fala, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está falando Judéia.
O Estado dos judeus. Porque ele vai entrar no santuário dos judeus, que eles fizeram para Deus, e quem é adorador de Deus tem que fugir. Por quê? Versículo 21. Nesse tempo haverá uma grande tribulação, uma grande aflição, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem tampouco há de haver. Então vai acontecer nesse momento o que chama-se, as pessoas conhecem como grande tribulação. Quando vai acontecer a grande tribulação? Na metade dos 7 anos. Os 7 anos, a pergunta que não quer calar, né? Os 7 anos são 7 anos de tribulação? Não. São 7 anos de paz, de aliança. Só que a aliança de 7 anos, ela é quebrada na metade. Quando o anticristo, o abominável da desolação, quer ser adorado como Deus. Nós estamos falando sobre um mundo globalizado, né? E todas as nações precisam de um salvador, né? De um Messias, de alguém que traga paz e segurança. Então o mundo inteiro está vendo um homem empenhado pela paz. O cara cresce de tal maneira, né, que depois chega na metade dos 7 anos e fala assim, agora eu sou o dono do mundo. Eu que sou o Deus de toda a terra. E quer ser adorado como Deus lá. E aí ele tira o culto para Deus. Tá. Então a grande tribulação vai ter um centro. Ela não vai ser global. Ela vai ser localizada lá em Jerusalém. Né? Não. Ela parte de Jerusalém. Tá. Mas Jesus está falando para fugir. Para fugir. Isso, para fugir. Porque ali está falando... Porque ali vai estar tenso mais ali. Mais ali. Porque ali era o centro de adoração dos judeus para Deus. Tá? E os judeus que estavam adorando a Deus, se eles continuarem adorando a Deus, então eles que têm que fugir da Judéia, fugir para os montes, fugir para algum lugar, porque eles vão ser os primeiros a serem perseguidos. Os judeus. Mas ele vai perseguir todo mundo. Judeu, vai cristão, todo mundo. Neste momento vai ter um grande reset, né? Vai zerar a economia mundial, vai ter a implantação do chip, vai dizer assim, da remuneração mínima lá, não sei como é que chama, um salário mínimo mundial, tá? E quem não tiver a marca... Ó, como é que é? É mais ou menos isso. Isso acontece na China já. Tá? Na China é assim, eles têm... Aí já tá vindo pra cá. Por isso que vem a tribulação. Viva com Bolsa Família. Mas ele não é comunista, o judeu. Mas na China é assim, tá? Existe um salário mínimo, é um salário universal, mas eu não sei como, eu esqueci o nome agora. Mas na China é assim, eles têm a visualização, reconhecimento facial de todos os chineses, de 1 bilhão e 400 milhões de chineses, eles sabem quem é quem, tá? Eles têm por reconhecimento facial, tá? 1 bilhão. 1 bilhão de chineses, tá? E quem fala mal do governo, quem não, eles sabem quem que é e cortam o salário da pessoa, cortam remuneração, cortam os benefícios e a pessoa... Já estão numa tribulação lá. Né? E quando você tenta evangelizar chinês, porque eu já tentei evangelizar vários chineses na Europa, eles não podem, já ouvi isso, eles não podem receber Jesus, porque senão o governo deles, tipo, eles estão na Europa para estudar ou para trabalhar, se eles se tornarem cristãos fora da China, a China importa eles. Deporta. Eles são punidos mesmo fora da China. É isso. Tá, então assim, só que o que está sendo implantado... Porque assim, ó, é assim, todo mundo tem salário mínimo, tá? Se eu sei que alguém, não vou nem apontar, né? Alguém aqui não está submetido ao governo, se eu denunciar, eu ganho salário. Eu tenho um aumento da minha remuneração. Então, quem é mais fiel ao regime, cresce, tá? E quem é infiel ao regime, que fala mal, ou faz qualquer coisa diferente, ou no caso até inclusive essa questão religiosa, de aceitar Jesus, por exemplo, perde dessa forma. E assim, nessa forma, tem traição de família, tá? Um denuncia o outro porque quer ter uma vida melhor. E interessa o outro, tá? E nesse texto de Jesus aqui, só voltando um pouquinho no 24:10, ele fala assim, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Tá? Depois um pouquinho mais assim, versículo 12, por se multiplicar
a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tá? Então, essa situação que já existe e vai ser pior nesse sentido, porque isso é em nível mundial, né? Porque ele tem então tem um governo globalizado, um reset da economia, uma crise econômica, financeira que nunca houve mais, nunca vi antes, tá? E vai se levantar um salvador para resolver o problema do mundo. Vai ter um salvador do mundo. Chamado salvador do mundo é o príncipe da paz, tá? Que é um falso. E seus falsos profetas. E os falsos profetas, que vão fazer a propaganda enganosa que o cara é o cara, né? Mais perigoso ainda. Isso. E aqui, nesse momento, então, aí a perseguição, mano, é contra os judeus, porque os judeus estão adorando a Deus, tá? E tem o templo de Deus ali, construído em Jerusalém. Aí, só que, como o mundo vai ser globalizado e tem informação via internet, e todo mundo já fez um reconhecimento facial no gov.br, ou no Facebook, ou não sei onde, você destrava o seu celular com o seu celular, você já está no sistema, já está com a carinha lá no sistema. Tá? No prédio, no trabalho, você vai entrar no condomínio, né, que a gente falou semana passada, né? A avó entra no condomínio lá do vizinho, já aparece o rostinho dela lá, já abre o portão para ela. Tá? Semana das moças que estavam caminhando e tirando selfie na rodovia, assim, e elas tirando selfie, elas foram reconhecidas pela câmera e elas eram fugitivas da polícia. Pois é. Tá vendo? Já reconheceu a social, tirou selfie e foi presa de novo. Veja quanto tempo já começou isso. Pois é. Então a gente está acostumando, né, com essas coisas do sistema. Então, é normal, né? Tá? Né? Não precisa nem muito chip, assim, porque as pessoas já sabem onde você está, o que você está fazendo. Tá? É aquela história, você abre o celular, né? Aí você procurou lá alguma... Não, só parece acordo. Aí eu ia falar assim... Sim, tudo que a gente tá falando aqui eu ia dizer pra você que o seu celular só parece roupinha de bebê agora. Né? Também, porque você foi procurar uma vez uma roupinha de bebê ou coisinha, tá? Agora aparece propaganda. Aí entra... Só falar. A gente tá falando, já aparece. Tá? Já aparece lá. Então isso se chama inteligência artificial. Que sabe os nossos interesses, tá? O que a gente está pesquisando, tá? E começa a trazer um monte de oferta daquilo que você quer. Ou que você procura. A polícia chinesa ainda. Se você foi da China e fez algum negócio lá... Já. Então esse sistema está sendo plantado. Então nessa hora, a perseguição que era contra os judeus, mas é contra todos aqueles que não se submeterem ao sistema. Essa situação aqui. Aí no versículo 21 fala que haverá uma grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais. Que vai ser um regime totalitário que mata os adversários. Tá? E... Vai ser... Vai ser, vamos supor, Palestina, Islâmica. Aí depois contra a China, que também é a mesma coisa, vai ser uma guerra gigantesca. Tá? Mas o que está na China vai ser generalizado por um governo totalitário também mundial. Tá? E aí, o versículo 22, eu tinha falado isso na semana passada, você tinha falado assim, no dia 22, no versículo 22. Quem leu 22? Beth? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha só, aí é o pulo do gato. Tá? Todo mundo, porque faltam 7 anos para completar a profecia. Todo mundo fala que são 7 anos de tribulação. Ok? Tá? 7 anos de tribulação. Aí isso vai ser arrebatado quando? Antes, no meio, depois, né, da tribulação. Aliás, o assunto da aula é o dia do arrebatamento, né? Eu só estou montando o cenário para depois... Só a introdução para entender onde que a gente... Não. Hã? O que tem? Eles vão ser, você vai falar sobre como eles Vó. vão ser? Aham. Aí depois também pode falar da profecia de Atos 2 sendo completa na sua plenitude para que o evangelho seja pregado. Vamos falar disso. Vamos falar assim. Depois da tribulação. Não falei, mas eu falei mais ou menos, né? Falei superficialmente. É porque eu tô animado com essa parte. Tá, isso aí vai ser cenas pro próximo capítulo, então. Semana que vem a gente fala. Mas assim, então voltando lá,
Onde que eu estava mesmo? Então todo mundo fala 7 anos de tribulação. A pergunta é, são 7 anos de tribulação? Não. São 7 anos de aliança, de paz. 7 anos de aliança de paz. E é falsa paz porque não vai ter paz de verdade, tá? Porque ainda vão ter guerras e rumores de guerras, que Jesus falou aqui. E também porque a aliança de 7 anos vai ser quebrada. E então, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel vai se assentar no lugar santo, vai entrar no templo de Jerusalém. Quando que ele vai entrar? Na metade dos 7 anos, com 3 anos e meio, tá? E desse momento, no versículo 15, Mateus 24, 15, então ele começa a perseguir os judeus, aí eles falam para fugir os que estiverem na Judéia, e no versículo 21 fala que vai ter a grande tribulação, tá? Com essa dominação totalitária, tá? E aí, no versículo 22, Jesus fala, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Isso quer dizer o seguinte, seriam 7 anos de tribulação, mas Deus teve misericórdia e abreviou para 3 anos e meio, da metade dos 7 anos para o fim. Quando se pode dizer, ufa, glória a Deus, aleluia. Ainda bem que é esse pastor. Não, é melhor que 7 anos, né, Nora? Sim, claro. Tá? Mas vocês vão ouvir em qualquer vídeo de internet, pregação, o pessoal fala assim, então, 7 anos de tribulação. Não tem 7 anos de tribulação. Tem 7 anos de aliança, que vai ser quebrada na metade dos 7 anos. A última que eu vi, você ia ficar doido, então, porque o cara falou que a tribulação vai ser legal. Legal? É. Isso é legal. Justa. E depois... e olha só, no 24 fala... 23 e 24. Alguém disser, o Cristo está aqui, o eiro ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os próprios eleitos. Tá? Depois, um pouquinho mais para adiante, no 29. Alguém leu 29? Né? Você conhece quem que é? O Eric? Peraí, tá lendo ali. Eu agora estou muito curiosa, só um pouquinho. São 1 milhão de chineses, 1 bilhão de indianos, 1 bilhão de chineses. Vão todos para o inferno? Não. Vai ter o Marlon vai estar lá para pregar. Vai ter, não. Vai ter, então, aí vai ser nos próximos capítulos. Vai lá então, lê para mim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E 30. Então aparecerá... é outro, né? Não, pode ir. 30 e 31, pode acabar os. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muito bem. Então vamos lá, vamos. Amém, aleluia. Olha só. Quando Jesus vai voltar? No final da tribulação. Depois de 7 anos. Quando acabaria os 7 anos? Lembra que faltavam 7 anos para acabar a profecia? São 70 semanas. Oi? No final de 7 anos, Jesus vai voltar. Estabelecer o reino. Está voltando para restabelecer o reino. Lembra que foram 69 semanas, falta uma semana, 7 anos. Tá? O final das 70 semanas, Daniel 9, 24, haverá justiça eterna. Está falando sobre, vai ungir o santo dos santos, vai acabar a visão e a profecia, porque o rei vai estar aqui. Ok? Então, no final dos 7 anos, Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino. Mas ele não fala ali das estrelas que cairão? Vai também. Tem também isso aí, tem tudo. Tem um monte de coisa. Tem muita coisa, muita... Eu ia falar muita pedra para rolar ou muita pedra para cair, né? Então, mas é o seguinte, então, o que eu quero é o seguinte, então assim, aqui é a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, ok? E os povos da terra se lamentarão, versículo 30. Por que eles vão se lamentar vendo o Filho do Homem?
vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória? Porque eles estão servindo o anticristo. Porque eles receberam a marca, porque eles ficaram, assim, dentro do regime totalitário, né, e aí entra a palavra de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, vai salvar. O que Jesus está falando assim? Ele fala assim, nessa época aqui, tá? Não estamos aqui. Ninguém vai ser confrontado com isso. Fala assim, ou você coloca o chip para comprar e vender, ou você morre. Aí, assim, eu prefiro ficar com o chip, né? Prefiro ficar debaixo do sistema do que morrer. Quer preservar a sua vida? Você vai morrer para a eternidade. Ou se você perder a sua vida aqui, não, eu vou morrer. Tá? Você perdeu a sua vida, você não, ninguém aqui. Alguém perder a sua vida vai salvá-la para a eternidade. Deu para entender isso? Não? Sim também? Tá? Agora, nesse momento aqui, quem está aqui nesse sistema são pessoas que estão adorando ao anticristo, que estão debaixo do sistema. E quando eles virem Jesus vindo sobre as nuvens dos céus, eles vão se lamentar. É isso que está dizendo aqui. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, porque eles estão do lado do anticristo. E aí, tipo assim, não vai ter desculpa, porque o 14 fala que o evangelho será pregado em todo mundo, como testemunho a todas as nações. Então, Isso aí. Então eles já vão ter ouvido o evangelho e vão ter negado o evangelho. Exatamente. Então tem um avivamento. Ó. Então, para os islâmicos, para os hindus, vai ter uma pregação do evangelho do reino no 24:14. Mas isso parece que vai acontecer tudo junto. Sim. Não, tem um... Tá? Então... Não, vai ter um processo, tá? Então, olha lá, peraí. O Anthony tem uma pergunta. Fala. Eu pensei que sim, então vai ser 3 anos, então a gente ainda vai estar na próxima Copa? Eu acho que não. Não vai ter, acho que não vai ter a próxima Copa. Essa Copa é a última, aproveite. Tá bom? Torce pro Brasil, tá? Não vai ganhar, mas torce pro Brasil. Mas acho que é a última Copa. Tá bom? Tá? Porque esse acordo de paz já está sendo, né? Os judeus já estão com o estudo do templo e o templo pré-fabricado. É só fazer o acordo de paz, o estrangeiro entrar lá, divide Jerusalém, eles reconstroem o templo e o processo já está valendo. Fica de olho no acordo de paz, tá? Aliás, essa semana que o Trump lá assinou o cessar-fogo, né? Eu recebi perguntas assim, né? E agora? É Daniel 9:27? Não, não é. Porque ela é específico, não é um acordo de paz entre Irã e Estados Unidos, ou sei lá o quê. É um acordo de paz de 7 anos que vai reconstruir Jerusalém, vai dividir Jerusalém, entregar a terra por paz, eles vão entregar os bens para os árabes, né? Os estrangeiros vão forçar isso e vão dar a contraproposta de Israel ter o templo reconstruído, tá? Está bem claro. A coisa é muito clara, é muito bem definida. Não é qualquer acordo de paz entre eles. É uma coisa muito específica, com duração de 7 anos, tudo certinho aqui também. Está sendo preparado. Porque toda hora fica nesse negócio de acordo de paz. Então o processo está avançando. Tá? já está sendo feita. Isso, tá? Quantas semanas a reconstrução? 7 meses. 7 meses, tá? 7 meses, na verdade, assim, então o que eu falei, né? Só para explicar, né? Eu falei que tem a instituição lá, os fiéis do Monte do Templo. O presidente dessa entidade sionista, né? Ortodoxa, é um homem chamado Gershon Salomon. E ele falou que ele vai reconstruir em 5 meses. Eu mencionei isso aqui, se alguém captou essa informação, tá? Só que, apesar dele ter a proposta de ter condições de construir, a reconstrução e a inauguração do templo vai ser 7 meses depois do acordo de paz. Então é uma coisa muito específica também. Tá na Bíblia, está na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, ok? E aí, ó, então, deixa eu só fechar o assunto aqui, ó, tá? Eu tô vendo o horário ali. São 7, aqui nesse texto de Mateus 24, tem 7 anos. Jesus escreveu 7 anos, os 7 últimos anos.
Quando ele começa, vocês até vendo aqui, o Mateus 24 começa com os discípulos mostrando as construções do templo. E Jesus fala assim, estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E já foi derrubado no ano 70, só tem um muro exterior, o Muro das Lamentações, tá? Mas aqui está falando de uma outra destruição do templo também, porque o anticristo vai se assentar lá e vai abominar, destruir tudo que é culto a Deus, tá? E aí eles perguntam, quando vai ser essas coisas? Tá? E que sinal haverá do fim do mundo, ou do fim dessa era? E aí, a partir do versículo 4, Mateus 24, 4, Jesus começa a responder quando essas coisas vão acontecer do fim dos tempos. É o sermão profético, o sermão escatológico, né, de Jesus aqui. E começa no versículo 5 dizendo que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então vai aparecer pessoas que vão querer ser dominadores do mundo, salvadores do mundo. Em 2026 anos atrás ele já falava. Já falei isso aí. Eles estavam esperando. Tá? Então vão ter vários cristos, tem vários candidatos a anticristo. Eu tenho um vídeo, aliás, esse vídeo foi que acho que foi tirado do YouTube. Mais ou menos, quase isso. Ele tem uma concorrência lá, mas tem um específico, né? Depois, versículo 6, tem guerras e rumores de guerras, tá? Versículo 7, nação contra nação e reino contra reino. São coisas que a gente já está vendo. Já faz parte do processo do que a gente está vivendo. E ele fala... Aí no versículo 8 ele fala, todas essas coisas são o princípio das dores. Então já tem um princípio das dores em parte, mas na contagem do tempo é com o acordo de paz. Vão falar de paz, mas vai ter guerras e rumores de guerras. Ok? Mas aí Jesus fala que ninguém sabe a data do dia. Isso é outra coisa, mas depois a gente conversa. Eu tava agora, eu falei, nossa, logo embaixo disso já tem isso, né? Por quê? Depois eu conto. Tá? Acho que daqui a 2 aulas. Então... Ele não vai entregar tudo ouro. Não, já olha o horário, gente. Só que ao mesmo tempo, no 32, ele fala, aprendam a lição quando seus olhos sinal. Então, ele fala, vocês vão saber que está próximo. Tipo, isso, olha só. Pô, então ele fala, tipo, fica esperto, você vai saber. Mas também você vai saber. Tem explicação, assim. Nós aqui tá fácil. 4 anos de Lula foi o princípio. Aí não sobra ninguém. Bom, versículo 9. 8 ele fala, o princípio das dores. Olha só, aqui é princípio das dores e lá no 21 é a grande tribulação. Então tem o princípio e tem a tribulação. Tá? O princípio são os primeiros 3 anos e meio. Vão falar de paz, mas vai continuar tendo guerras. Aí ele no versículo 9, seres atormentados, vos matarão, seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, se odiarão uns aos outros, surgirão falsos profetas, enganarão muitos, se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. Lê lá, Marlon. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí, então, primeiro é no princípio das dores, agora vem o fim das dores. Tá? E quando começa o fim das dores? Quando começa o fim? Versículo 15. Quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo. Que falou o profeta Daniel. Então, a primeira metade dos primeiros 3 anos e meio é o versículo 5 ao versículo 14. São os primeiros 3 anos e meio. Guerras, as pessoas, vai ter guerra. Já está tendo. As pessoas vão se trair, se odiar, se matar. Tá? Vão ter também, aliás, aqui não fala, né? No versículo 7, né? Eu falei só nação contra nação, mas fala assim: fomes, pestes, pandemias, vamos traduzir assim, tá? Terremotos em vários lugares, tá? No versículo 7, eu falei dos nação contra nação, mas ele fala fomes, epidemias, pestes, terremotos em vários lugares. Vai ter terremoto. Tô com medo agora que vai ter terremoto, tá? Dá medo, claro, né? Tá. Mas assim, bom, enfim, tá? No versículo 15 até o versículo 28 são a segunda parte, os segundos 3 anos e meio. E acabam os segundos 3 anos e meio, 7 anos no total, depois da tribulação daqueles dias, aí o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do céu, e aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Tá? Então, aí Jesus vai voltar nesse momento. Agora,
para a gente encerrar hoje, tá? O assunto. Os povos da terra se lamentarão, versículo 30, vindo o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais, o que os anjos vão fazer? Reunir quem? Os escolhidos, os eleitos, tá? Dos quatro ventos. E onde estão esses eleitos escolhidos de Deus? Extremidade dos céus. Dos céus. Tá? Presta atenção nisso aqui. Os escolhidos, os eleitos escolhidos de Deus são os anjos? Não. Os anjos vão tocar a trombeta para reunir os escolhidos de Deus. Certo? E os escolhidos de Deus estão onde? Nos céus, porque a igreja vai ser arrebatada antes dessas coisas acontecerem. Quais coisas? Depois a gente vai ver na próxima semana. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou chamando a atenção disso porque é o seguinte, né? Eu já vi muitos pregadores no YouTube, tá? Que vão pregar a respeito disso aqui, para dizer que não tem arrebatamento, ou qualquer coisa que seja, tá? Ou que o arrebatamento é depois dos 7 anos, tá? Eles leem o versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Ele lê o versículo como está escrito. E aí quando ele começa a explicar e pregar, ele fala que os escolhidos estão na terra, que vai tocar trombeta para reunir os escolhidos da terra para o arrebatamento, para quem acredita em arrebatamento. Já viu também, tá? E aqui Jesus está falando bem claro. Os anjos vão tocar a trombeta para reunir os escolhidos que estão nos céus. Então, Jesus fala o seguinte, a igreja de Jesus está arrebatada antes da grande tribulação. Tá ligado? É isso aí. Para isso. É isso aí. Tá? Nesses filmes aí, tá? Nesses filmes já tem essa realidade espiritual também. Esse e vários outros filmes, ok? Então, quero dizer o seguinte, né? Semana que vem a gente vai falar sobre Apocalipse de novo, tá? Vamos aprofundar a coisa de Apocalipse, pra gente entender isso aqui. Se vocês estiverem aqui. A gente vai ter que discutir com o cristão. Porque se tem cristão dizendo que nós vamos estar na terra... de uma certa forma, já existe uma discussão na internet, uma briga que faz assim, porque... né? Arrebatamento não existe, é antes, é durante, depois, já tem uma confusão, já tem uma briga. Mas eu quero dizer para vocês aqui. Nós estamos lendo aqui o texto na Bíblia, tá? E por isso que eu falei, os pregadores, vocês vão ver que alguém que fala sobre isso aqui, vai falar assim, ele lê o texto, depois ele fala que... os anjos tocam a trombeta para a gente estar aqui no Brasil, na China, na Coreia, na Argentina. A Argentina vai ser salva? Não, todo mundo assim também. Toca a trombeta, junta todo mundo para ir para o arrebatamento. Opa! Mas aqui está dizendo que é o momento em que nós vamos voltar com Jesus para governar aqui na terra. Os escolhidos já estão nos céus neste momento e a igreja não vai passar nem um segundo da grande tribulação. Ok? Amém? Vai pregar o evangelho antes da... Vai pregar isso, exatamente. Vai pregar para os hindus, para os chineses, para os, sei lá, para quem mais, né? Para os islâmicos todos, tá? Todo o evangelho será pregado, o evangelho do reino, versículo 14, tá? Que o Marlon leu. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho para todas as nações. Então, todo mundo vai ter chance. Mas não tem que fazer isso antes do acordo. Não. Durante esse momento aqui. Antes do arrebatamento. Você ainda tem 3 anos e meio. Isso. Você tem 3 anos e meio para pregar. Tá. E vai ter um grande avivamento. Que vai... Isso, não esquece. Já pregar para todo mundo. O engraçado é que a responsabilidade vai ser sobre ele, né? Só ele vai pregar. A responsabilidade é toda da parte. Não tem a ver com Ok? Dúvidas? Ninguém tem dúvida, né? Para o próximo capítulo. A dúvida é assim, podemos ir embora? Tá? Ok, gente? Tá? Então, assim,
claro, eu estou falando assim, como eu estou citando esse versículo 31 para dizer que há muitas controvérsias, há muitos pregadores. Infelizmente, alguns podem ser chamados de falsos profetas, tá? Que estão anunciando mentiras, né? Como dizendo que o arrebatamento não existe, né? Como existe, como assim, não, a gente está no céu, não tá a gente está na terra, não está no céu. Tem várias coisas assim, são às vezes pequenos detalhes, mas que fazem diferença. Então, por isso, a gente tem que ficar centrado nas escrituras bíblicas, tá? Para a gente poder conhecer a verdade, sermos libertos para a verdade. Porque nessa história de falsos mestres aqui, falsos mestres, né? Os falsos cristos e falsos mestres também, tá? Nós temos um mestre original. Então, como terão falsos cristos e falsos mestres, aí entra esse assunto que a gente tem que estar com muita cautela, just para a gente ter cuidado, tá? E aí, dentro desse assunto, eu citei para vocês, só para fechar a conversa aqui também, na semana passada eu falei para vocês que quando houver um arrebatamento e os movimentos satânicos têm a expectativa de perderem para o arrebatamento, para Jesus, 2/3 da população mundial. Tá? Então a previsão dos satanistas é que 5,5 bilhões de pessoas vão ser arrebatadas. E vai ficar 1/3 da população mundial aqui na Terra para o governo do anticristo. Então o evangelho do reino pregado vai alcançar 5,5 bilhões de pessoas. Tá? Então, aí some 2/3 da população mundial. O que eles vão explicar? O ET de Campo Largo veio buscar, tá? Os ETs estão aí. Então, aí a gente vai entrar nesse assunto também, Vai subir também. Então, o que eu quero dizer? Então, essa questão dos ETs, das OVNIs, essas pessoas estão falando cada vez mais, provando que o disco voador existe, que já tem as 4 espécies de ETs já reconhecidos, etc. Tal. Então, essa é uma conversa que eu falei para vocês também. O presidente dos Estados Unidos reuniu os pastores, para os pastores se prepararem para pregar nas suas igrejas a existência dos discos voadores, dos ETs, para que vai aparecer por aí, e aí os pastores têm que explicar que não, é isso mesmo, que tem outros eventos, essas coisas assim também, tá? Então, aí eu quero dizer dessa forma, são doutrinas mentirosas que estão sendo pregadas, tá? Então, tem inteligência artificial, tem Blue Beam, projeto Blue Beam, né, de hologramas, tá? Que aparecem, vai aparecer disco voador, vai aparecer ET, vai aparecer o que lá. Então, os ETs existem, tá? De verdade, eles existem, tá? São seres, não são seres de outros planetas, são seres de outra dimensão que vão se materializar, tá? São demônios. Já apareceu lá em Campo Largo, tá? Então, já estão por aí, tá? Então, mas eu quero dizer assim, já estão aparecendo. Aí o governo do Donald Trump abriu a área 51, a área militar 51, que tem os reformulados lá também. Então, quer dizer assim, então muita conversa vai rolar por aí, tá? Com aparência de verdade, mas que são mentiras de falsos profetas e falsos mestres que vão estar sendo ensinando aí. Tá? Então, por isso, a gente tem que saber, conhecer a verdade, para a gente se posicionar com a verdade pela verdade. Tá? A gente precisava inventar um óculos que enxergar, né? Não, mas os demônios que são chamados de ET vão se materializar. Vão se materializar. É isso que eu falei. Eu contei na semana passada para vocês, tá? Eu contei na semana passada para vocês que eu participei de um evento, né? Eu falei que foi em 2001, foi antes disso, acho que foi em 91, tá? Se não me engano. Então, Meu Deus, 91. Você é velho. Eu era um jovem. Eu era um pouco menos jovem. Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Antes de eu casar. Porque eu pensei, eu casei em 93. Foi antes de eu casar. Então, acho que não foi em 2001, foi em 91. Participei no evento. Que era um movimento mundial para orar, né, em todo mundo, para que os seres estelares, eu não falei esse detalhe dessa forma, para que os seres estelares
ou de ditos ETs, né? Ou OVNIs, ou seres de outras dimensões, se materializassem. Tá? E começasse a aparecer, esses seres estelares aparecer para as pessoas, para ensiná-las a se prepararem para entrar na nova era e adorarem o novo Cristo da nova era, que vai trazer paz e segurança para todo mundo. Tá? Então, o que eu não falei da semana passada é isso. Primeira data que eu estou corrigindo. Segundo, que o objetivo era que os seres estelares se materializassem. Tá? Então, além das fake news, das IAs, das coisas assim também, mas também eles querem abrir o portal para a outra dimensão se tornar a dimensão natural e terrena, e os seres estelares estarem no meio dos homens para prepará-los para a nova era. Tem relação com aquelas aulas que você deu ano passado, do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu? Tem no sentido dessa materialização. Da materialização, isso. Ok? Então, por isso que o assunto está sendo discutido na internet, em todo mundo, e as aparições vão acontecer, tá? Dos seres estelares, tá? E cada vez mais pessoas estão admitindo, tá? Estão sendo enganadas, porque tem um príncipe deste mundo que se chama mentiroso e pai da mentira. Isso. Inclusive, por falar nisso, tá? Última notícia. Eu já tô falando que a última coisa que eu vou falar já tem uns 10 minutos. A última notícia, para quem não viu, tá? Tem uma vidente, viu, né? Uma vidente que falou que no dia 24 de junho, no estádio onde Brasil vai estar jogando contra a Escócia, que os discos voadores vão descer no campo e vão sequestrar todos os jogadores do Brasil. Tá? Então, deixa eu Neymar. Tá? Então, agora imagina se acontece. Imagina se acontece. Vocês acham que vai ter um disco voador lá entrando no estádio para? Ele não consegue. Tá? Então, gente, hoje é dia 17. Tá? Isso tá na internet? Tá na internet. Então, daqui a uma semana pode ter contatos imediatos com o terceiro grau. Na Copa do Mundo, no Jogo do Brasil. Tá? Mas os rituais que as artistas estão fazendo é bem... É para isso, é para abrir portal. Isso. Tem isso também. Abertura de Olimpíada, abertura de Copa do Mundo, tudo que eles estão fazendo, tá? Esses shows, todos assim, tudo é consagrado, com manifestações de demônios, é tudo para abrir portal, tá? Para os seres da outra dimensão virem se materializar. A gente via na minha época, Além da Imaginação, Então. uma série da Tinha, pois é. Tá bom? Tem, também tem isso. Esses seres estão dentro desse grupo dos naqueles. Tá aí já, tudo aí. Amém? Vamos orar? Gente, então assim, ninguém vai ficar atormentado sem dormir, porque você vai, na hora que essas coisas estiverem acontecendo, tá? Você vai estar no céu. Aliás, em parte disso, né? Vamos orar então. Pai do céu, quero agradecer pela vida de cada um aqui, pela oportunidade que nós temos de conhecer as Escrituras, porque nós cremos que delas tem a vida eterna, e elas testificam da verdade, da salvação em Jesus Cristo. Eu quero pedir a Deus que realmente o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, nosso entendimento, para a gente compreender essas coisas, não por curiosidade, mas para um posicionamento, de nós sermos verdadeiramente consagrados e andarmos na Tua presença. E da mesma forma também, pregarmos o Evangelho do Reino para as pessoas que não podem ser enganadas, pessoas queridas do nosso convívio, que podem ficar iludidas com essas coisas, das mentiras de Satanás,
e que cada um possa ter habilidade, capacidade do Teu Espírito Santo para anunciar a verdade, que é a salvação em Jesus. Então Deus nos capacita por nós, por cada uma das nossas famílias aqui representadas, por essa geração. Nós oramos que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade com a pregação do Evangelho e a salvação de muitas pessoas. Amém. E a começar em nossas casas, os nossos familiares sejam os primeiros alcançados pela salvação por meio de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver de maneira digna do Senhor para o seu inteiro agrado. E nos ajuda também a socorrer e resgatar essas vidas para que não se percam, mas que todos sejam salvos. Então, o Senhor nos abençoe, Pai. Nos dê uma noite de sono tranquila, nos dê paz, nos dê mais entendimento espiritual, nós possamos crescer, então, na graça e no conhecimento do Senhor. Assim eu peço a Tua bênção e agradeço pela vida de cada um aqui, aqueles que vão assistir depois, todos que possam ser conhecedores da verdade e andar na Tua luz, para a glória do nome de Jesus. É a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.